A UOL ontem de manhã cedo vinha falar o seguinte: indignação de Lula com Toffoli respinga em aliança estratégica com o Supremo. O desconforto que o caso Master gerou entre Lula e o Toffoli ameaça ter um efeito colateral e acabar respingando na relação entre o Palácio do Planalto e a ala política do Supremo. Do lado de Toffoli, a desconfiança paira sobre o papel de Lula na condução da PF nas investigações sobre o Master e seus tentáculos. Teria a PF avançado sobre as relações de Toffoli e o Paquito sem o consentimento de Lula? Óbvio que não, né, gente? O efeito colateral desse estado geral de animosidade pode acabar por deteriorar a mais estratégica aliança do terceiro mandato de Lula. A ponte construída com a ala política do Supremo serviu de contraponto à relação tormentosa com o Congresso. Contraponto, né? Assim, resolvendo as coisas na canetada, passando por cima do voto de todos os brasileiros. Porque o parlamento é para isso, né? É para a vontade da nação ser colocado em pauta. Mas Lula não aceita e aciona o Supremo. Essa percepção de que a coisa não tá muito bacana entre Lula e o Olimpo não é algo a ser desprezado, porque perceba, primeiro, essa jornalista de bastidor lá do UOL comenta, né, a Thaís Bilenque, e depois a Clarice Oliveira traz mais informações sobre isso. Talvez ela leu essa nota lá no UOL, ela viu e falou, vou falar aqui com os meus contatinhos no Planalto, meus contatinhos petistas, decepção e traição. As conversas de Lula sobre Toffoli, segundo aliados. Clima pesado, decepção, traição, com esses termos e outros até mais ácidos, com direito inclusive a palavrões, alguns dos aliados mais próximos do Lula resumem o sentimento dele em relação ao Toffoli. Relatos feitos sob forte reserva dão de conta que Lula sinaliza uma ruptura definitiva com o antigo aliado, que devela a cadeira de magistrado na mais alta corte do país. Lula afirma, um desses aliados fala em traição altíssima. Aí vocês perguntam, traição pelo quê? Papo furado dessa história aqui, lá da Lava Jato, Lula fica querendo vender esse papo aí, mas eu acho que não tem nada a ver com isso, que diz, que lá atrás, que o Lula que fez umas coisas, o Toffoli não deixou. O ponto central da insatisfação do Lula tá ali, ó. O que ocorre no entorno do Lula é que a sucessão de acontecimentos do caso Master cria um problema adicional para o governo, diante da largada de uma campanha eleitoral que promete ser difícil. Não se trata de pré-julgar o Toffoli, insistem petistas próximos a Lula, até porque a ordem é defender a presunção de inocência e o direito de defesa. Mas as decisões judiciais polêmicas de Toffoli, a maneira como ele lidou com a crise e sua insistência em permanecer por tanto tempo na relatoria do caso, contribuíram para agravar drasticamente a situação. E qualquer escândalo no Supremo é lido pelo povo como escândalo do PT, do Lula, porque um está colado, é umbilicalmente, né, conectado ao outro. São a mesma coisa. Lula e o Supremo é uma coisa só. E todo mundo já percebeu. A raiva de Lula é essa. É porque Toffoli está atrapalhando o projeto político dele. Aí, Dom Pedro III, a lenda, não gostou das entrevistas que o cara aí da Unafisco concedeu nos últimos dias e já mandou a Polícia Federal ir atrás do homem. Hoje ele tem que depor para se explicar, rapaz. Aquelas falas antidemocráticas que eu falei que eu discordava. Falas antidemocráticas. Inaceitáveis. Tá ali, ó. Dom Pedro III manda a Polícia Federal intimar a presidente da Unafisco após críticas ao Supremo. Dom Pedro III determinou que a polícia vá atrás do educador Unafisco, o Kleber Cabral, para que ele preste esclarecimentos sobre as declarações dadas à imprensa ao longo da quarta-feira, dia 18. Ele foi intimado depois nesta sexta, às 3 horas da tarde. Por mim, ficar até preso, para aprender que não se brinca com a democracia nesse país. Piada à parte, né? Capaz desse cara ser até bolsonarista. Para falar o que ele falou, quer dizer, bolsonarista não deve ser, que se ele fosse bolsonarista, ele tava mais ligeiro, né? Deve ser um cara de direita, até que pode ter gostado do Bolsonaro. Mas se ele acompanhasse a política mesmo pra valer, ele sabia que tem limites que não dá pra cruzar, né, irmão? Se você cruzar, vai dar ruim no Brasil. Não tem esse papo de liberdade de expressão, já ficou pra trás. Uma das entrevistas, por exemplo, foi a CNN, em que ele disse entender que não havia indícios de que o auditor-alvo de Dom Pedro III na operação de quarta efetivamente vazou dados. A outros veículos, ele chegou a dizer que gera mais temor aos servidores da Receita investigar o PCC do que o Supremo, né? Na verdade é o contrário. Você atrapalhou aqui. Ele falou que o que gera mais temor, né, é investigar a corte do que o PCC. Colocou aqui na ordem errada aí, quem foi? Foi o Caio Junqueira. Escreveu rápido, você atrapalhou, viu? Na quarta, a Unafisco também divulgou uma nota crítica à operação. Ele disse, por exemplo, que a entidade manifestava preocupação com a operação e que é preciso observar o devido processo legal, a presunção de inocência e a proporcionalidade das medidas adotadas. Lembrou também que em 2019, também utilizando o inquérito das fake news, Dom Pedro III afastou 2 auditores fiscais acusados de vazamento de informações fiscais de parentes dos ministros do Supremo e que, posteriormente, a acusação mostrou-se sem nenhum lastro probatório, tendo sido os 2 auditores fiscais reintegrados. Aí a Daniela Lima, aí sim, né? Dom Pedro III dobra a aposta sobre vazamento de dados no Supremo. O colunista afirma que ele mantém postura firme e que as críticas ao seu protagonismo não devem cessar, mesmo com o apoio da PGR.
O Supremo deu diversas demonstrações e o Dom Pedro III também é conhecido por ser alguém que não tem apreço ao recuo. Veremos que ele dobrou a aposta. Ele triplicou a aposta. Quádruplo ele não vai parar nunca. E só pra pontuar um negócio ali da questão anterior. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que tá aqui. Vendeu até aqui pra não dar de cara, né? Esse aqui é o Atlas de Dezembro. Aqui, ó. Terceiro capítulo do Atlas de Dezembro. A origem do mal. Quando você clica aqui... A gente abordou isso aqui em dezembro. O Ivanildo fez um pequeno resumo do nascimento do inquérito das fake news, que é a história lá, né? Dom Pedro III suspende a investigação da Receita sobre 133 contribuintes. Aí, ó, mandou afastar 2 servidores. Aí o tempo foi passando. Deixa eu ver se aqui é a parte. A investigação. Aí, ó, a Unafisco, olha mesmo Unafisco, ó. Dom Pedro III viola tratado internacional e afasta 2 auditores. Aí comentávamos. O TCU descarta legalidade em ação que gerou a punição do auditor. Aí tá alguma dessas duas aí falando que eles foram reintegrados. Nota, sindicato. Aí, ó. Luciano Castro e Wilson Silva eram servidores concursados, entregavam em cripto, tiveram que entregar nacional, 3 meses depois foram reintegrados pelo Dom Pedro III. Em 2020, o TCU apontou legalidade, legitimidade e eficiência da investigação. O trabalho estava correto, mas foi descartado. Aí a gente comenta lá as coisas que aconteceu, tudo mais. Tá lá. Comentamos sobre isso em dezembro. Não é a primeira vez que a Unafisco entra em campo para defender auditores em um processo relacionado ao inquérito das fake news, né? Esse é o Brasil. Veja como as coisas se repetem. Só que de uma forma até pior, né? Porque agora o cara da Unafisco vai ter que prestar esclarecimentos ao longo do dia de hoje.